Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton Legnani e hoje nós estamos aqui com Anderson Gonçalves, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol. Um profissional que está basicamente há 20 anos transitando entre as questões da arbitragem no Paraná e no Brasil. E ele vai falar um pouquinho para nós sobre os desafios da carreira de um árbitro, e sim, requisitos, plano de carreira, as etapas de formação. Enfim, ele vai dar uma fala geral sobre o que é ser um árbitro e o que a gente precisa fazer, se você tiver interesse, né, em encarar esse desafio, já que a arbitragem realmente também é um grande desafio dentro do futebol. Anderson, seja muito bem-vindo, eu agradeço a sua disponibilidade e atenção, e eu gostaria, para a gente iniciar nosso bate-papo, que você se apresentasse aqui, né, falasse um pouquinho do Anderson aí, e da trajetória sua aí dentro do futebol e do quadro de árbitros da Federação Paranaense. Boa tarde, Elton. Boa tarde, amigos. É um prazer participar dessa jornada. Falando um pouquinho a meu respeito, eu fiz o curso em 2004, formei em 2006, atuei como árbitro até 2012 no campo de jogo e depois eu passei para a área de gestão, né? Como analista de arbitragem do Estado do Paraná, depois como membro da comissão de arbitragem, a qual agora eu sou o presidente. E dentro do processo da CBF, eu fiz várias coisas, né? E faço várias coisas. Então, eu desempenho algumas funções, entre elas analista de arbitragem, que aí é o campo, ver o árbitro atuando. Participei do processo de início do VAR aqui, atuo até hoje como observador de VAR para a CBF. Inspetor de arbitragem também, que é um processo onde você trabalha como um técnico do árbitro, né? Você acompanha ele antes, durante e depois da partida, né? Acompanha ele no vestiário. E outras funções assim. E agora nessa função de gerenciar os árbitros do Estado do Paraná. Ok? Agora eu não te escuto, Elton. Perfeito, eu tenho que ativar meu som aqui. Eu estou desligando para não ter interferência. Ótimo. Depois dessa breve apresentação do Anderson aí, a próxima pergunta que eu tenho para você é assim, quais seriam os requisitos, né, para ser um árbitro, né, de futebol? E aí, assim, essa pergunta vai nos remeter a uma série de outras que eu vou encaminhar na sequência. Então, primeiro eu queria te falar do ponto de vista pessoal, comportamental, de conduta, de conhecimento, o que o cara precisa ter como um handicap para pensar em ser um árbitro no Paraná aqui, que está no Brasil? Ok, essa pergunta é bem clássica, assim, né? Ela acontece sempre para a gente. Mas o objetivo da arbitragem é, digamos assim, pessoas que gostam de futebol, ex-atletas, pessoas que tentaram algo dentro do futebol e militam no futebol e gostam do futebol, elas têm a possibilidade, com a arbitragem, de permanecer nesse meio, né? E hoje, além da arbitragem, nós temos delegados de campo, pessoal que trabalha na imprensa da federação, que atuam dentro do campo de jogo, né? Claro que não na função de jogador, mas também que estejam ali no meio do futebol. Então, acho que o que atrai realmente essa geração que quer atuar como árbitro de futebol é estar no meio do futebol, atuar com os jogadores, estar presente no ambiente. Esse acho que é o primeiro ponto. Gostar de futebol, né? Gostar ele ajuda bastante. E vamos lá, N fatores, mas vamos lá, a idade ajuda muito hoje, quanto mais jovem, melhor. Outra possibilidade, é claro, tá cursando um curso superior, pode ser em qualquer área. Dedicação, tem que ter muita dedicação e tem que ter um trabalho, porque a arbitragem hoje, infelizmente, ainda não é profissional, né? Maravilha. E aí, já você falou, tocou num ponto que eu vi um podcast aí, inclusive com o treinador de futebol, o Lisca doido, que passou por aqui, pelo Paraná Clube, enfim, e ele falando justamente dessa questão da profissionalização da arbitragem, né? Que na opinião dele, né, ele acha que um árbitro tinha que ganhar 40, 50 mil reais por jogo, por mês, né? E aí eu te pergunto, profissão ou bico? O que você acha? Você que está 20 anos nesse negócio aí. Hoje a arbitragem ela é encarada como freelance, né? Onde você tem teu trabalho, você tem uma relação bilateral com a Federação Paranaense de Futebol, você presta um serviço e ganha pelo aquele serviço, né? Não só a Federação Paranaense, né? CBF, a nível mundial. A única possibilidade que nós temos hoje que a gente consegue visualizar a nível de profissionalismo, e ainda é 50%,
é na Premier League, né? Que é na Inglaterra. O restante do mundo não tem uma profissionalização no mercado da arbitragem. E isso ocorre devido a várias situações, N situações que acontecem com o árbitro de futebol. Vamos lá, nós podemos pegar árbitros de elite, eles podem ter lesão, podem ficar doentes, podem não atuar, e a questão é, depois que parar, como irá pagar e quem irá pagar essa conta do árbitro de futebol? Ele pode até contribuir, ser um contribuinte, né? Agora eu perdi a conexão com você. Você me ouve? Ouço sim, tá tudo certinho aqui, também? pode continuar falando. Sim, também. Isso, agora voltou. Então, a situação ela é complexa a nível de interação. E eu posso citar alguns dados. Vamos pegar a Federação Paranaense de Futebol. Ela tem em média 300 árbitros, né? Mas quais deles atuam realmente nas competições? Qual a porcentagem disso? Quantos atuam nas atividades profissionais? Porque a gente entender algumas situações. A primeira dela, a Federação Paranaense de Futebol, vou citar ela como exemplo, mas é o que acontece na maioria dos estados. Ela tem campeonatos de base, campeonatos amadores e profissionais. Nós trabalhamos com 3 profissionais, primeira divisão, segunda divisão e terceira divisão durante o decorrer do ano. E são poucos jogos. E são poucos jogos para muitos árbitros. Então, dentro dessa seleção, que é um funil, quem apita a primeira divisão nossa, geralmente já é quem trabalha na CBF, alguns promissores que estão chegando. O restante vem para a segunda divisão, só que na segunda divisão trabalhamos também com jovens que querem ascender a primeira divisão e, quiçá, a CBF. Terceira divisão, que é a partir do segundo semestre, ela vem também no mesmo processo. Árbitros que saíram da escola, árbitros jovens que são promissores, que querem atuar na segunda divisão, depois vão ir para a primeira divisão, e assim por diante. Então, nós temos um número pequeno de campeonatos, poucos jogos, para muitos árbitros, e nem todos podem atuar, e às vezes comete algum equívoco, alguma situação, e tem que ficar para trás. E nesse processo todo, eles ficam sem atuar. Então, você vê como é que é a complexidade. Então, acho que hoje, poucos apitam vários jogos devido à sua capacidade, devido ao prosseguimento, devido a várias situações, e aqueles outros apitam menos jogos, ou apitam categorias de base, ou apitam amadores. Então, você falar em profissionalização, você tinha que igualar todos, e a realidade da vida não é essa. É muito poucos jogos para poucas pessoas, devido à sua capacidade, volto a enfatizar, mas, no todo, são muitos árbitros para poucos jogos importantes, que eu digo, de campeonatos profissionais, e a maioria tem que sustentar também essa base, né? Essa base que é a categoria de base, sendo redundante, e o amador. Perfeito, Anderson. Então, assim, às vezes as pessoas que assistem ao futebol, que gostam do futebol, elas não entendem que realmente esse universo ele é extremamente complexo, né? É uma complexidade sem igual, né? Aí você tocou num ponto, né? O árbitro também se machuca, o árbitro tem família, o árbitro chora, o árbitro sente dor, enfim. É complicadíssimo esse negócio. Todo mundo acha que o árbitro é o super-homem, né? Ele só apita jogos da Champions, do Brasileiro, do Atlético, do Flamengo, mas o árbitro também apita os jogos do interior, que tem que viajar de ônibus, tem que viajar de carro, tem que deixar a família fim de semana, né? Então, realmente é muito difícil, não é fácil, né? E aí o cara acha que tem que ter muito mais do que gostar. Eu acho que a palavra seria outra, né? O gostar é pouco, né? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que o amor pelo aquilo que ele faz, eles dizem, né, todos, até eu digo que é realmente uma cachaça. Se você olhar o meu histórico, eu já sou aposentado, eu sou militar de carreira, né, já aposentado, e eu continuo militando na área, né? Eu fiz sempre duas situações: ser militar, que era a minha função, que era a minha profissão que eu escolhi, né? Como sobrevivência, que eu disse para você desde o início que o árbitro tem que ter uma profissão, né? E eu associava junto com a arbitragem. Depois que eu me aposentei, eu continuei na arbitragem, né? Então, você sempre quer estar no meio. Nós temos exemplo aqui do nosso ex-presidente, o senhor Afonso Vitor de Oliveira, que está com 81 anos e até este momento milita conosco. Você, eu acho que teve o prazer de conhecê-lo na intertemporada que fizemos ali, né, na faculdade. E então, você vê, um homem de 81 anos, que tem 52 anos de histórico de futebol, o recordista de atletismo no estado do Paraná, poderia dizer assim, estou tranquilo, né? Fiz a minha parte, mas não. Ele quer estar no meio, ele quer estar se atualizando. E eu penso que eu devo seguir essa mesma linha e outros colegas que virão também. Maravilha, você tocou aí no nome né, que é do Afonso Vitor, né, um dos maiores árbitros do Paraná.
E a arbitragem paranaense passou por momentos nebulosos algumas décadas atrás, anos atrás, né? A gente não precisa tocar um assunto chato, né? Mas o Afonso é um cara que é uma referência, né? Eu vi isso lá, né? Com os árbitros novos, com vocês, principalmente por esse perfil. Quando eu perguntei o perfil, eu te falo por conta do que ele representou, né? Eu trabalhei com o Afonso e ele arbitrou. Era um cara que, quando você vai para campo com um cara igual aquele, você vai tranquilo, porque você sabe que ele vai ser isento, né? Então ele vai ser um cara imparcial, ele vai ser enérgico, né? Isso é bacana, né? E, então, essa menção que você faz a ele, até acho que é digna de a gente lembrar e de homenagear, né? Agora, assim, dentro dessa sequência, Anderson, como é que seria o plano de carreira? Por exemplo, eu, Elton Legnani, estou fazendo a faculdade de Educação Física e gostei, quero começar a apitar. Como é que eu penso isso? Como é que eu coloco em prática o meu plano dentro da arbitragem? Então vamos lá. Se você, Elton, tem um objetivo de seguir uma carreira como árbitro e ascender aos melhores postos, que nós chamamos, vamos imaginar o topo da carreira de um árbitro é chegar ao quadro internacional, quadro da FIFA. Hoje nós temos 10 árbitros masculinos na FIFA. Então, é um universo seleto, né? Para você chegar nesse processo, quanto mais jovem você iniciar, melhor, para que você consiga passar todas as fases. Então, eu vou te dizer assim, vamos iniciar um curso de arbitragem agora, você tem 18 anos, tá certo? Que seria uma idade, assim, privilegiada, muito boa para o início. Você faz um curso de arbitragem, se inscreve aqui na Federação Paraense de Futebol. Por acaso, estamos já na segunda semana, nesse sábado, iniciamos sábado passado, um curso de arbitragem, depois eu vou falar um pouquinho dele. E nós temos 55 alunos. E dentro do curso, você vai ter as matérias teóricas e as práticas. Nesse momento, se você já é uma pessoa assim, antenada, uma pessoa que tem o dom daquilo, você já começa a destacar entre os colegas. Tanto na parte teórica, nas provas teóricas, como nas provas práticas. E tudo orientado. A partir do curso, nós que estamos aqui, nós somos os instrutores no curso. Já conseguimos visualizar algo e saímos desse curso com alguns nomes já pré-destinados a alguma coisa melhor. E aí já colocamos você em categorias sub-15, sub-17, sub-20. Isso é categorias tal, de base. E logo você já também começa a atuar no amador. Você que jogou amador, você sabe que ali no amador que a gente forja o caráter do bom árbitro, né? A gente forja... Ali a gente vê se ele aguenta realmente a pressão, porque não se iludam. A arbitragem é aguentar a pressão e saber responder a isso. Com firmeza, com dinamismo, mas com muita inteligência. Então, o árbitro ele desenvolve várias funções, né? Ele consegue enxergar bem, ele consegue ter boa velocidade, bom ângulo, ele consegue desenvolver sua capacidade de raciocínio, ele consegue ter visão periférica, olhar dos lados, ele consegue sair de situações que possam lhe complicar. Isso tudo ele vai pegando com a prática, com o jeito. Só que nós temos, às vezes, no meio, 1, 2, 3, que são acima da média. E é nisso que eu estou tocando agora. Se o cara é muito acima da média, ele começa a passar as etapas um pouco mais rápido. E nós estamos falando de chegar na FIFA. Então, 18, você é um cara que gosta realmente de futebol, você consegue desenvolver o seu processo, e ali, depois de formado, são em média 6 a 7 meses, você já começa a atuar nas categorias de base e começa a atuar no amador. Saindo dali, terceira divisão, rapidamente, se você for um cara bom, um ano, passou na terceira, no outro ano na segunda, isso eu estou falando de exponenciais, tá? Para você entender o processo. Depois mais um ano na primeira, e se você for muito bom, 2 ou 3 anos na primeira, você já vai ser indicado ao quadro nacional, quadro da CBF. Lá, se você tem boas referências, Série D, Copa do Brasil, Série C, depois Série B e, quiçá, Série A. Fez jogos, começou a fazer jogos na Série A do brasileiro, que já é uma conquista, com 28, 29 anos, ali os caras começam a te olhar. Se você for bem, você vai fazer alguns jogos, 4, 5 anos de jogo Série A. Com 33, 34, você vai estar habilitado para ascender o quadro da FIFA. Aí vai ser você jogos internacionais. Isso nós estamos falando de uma dimensão de árbitros que realmente se sobressaem. Agora, normalmente, no dia a dia da gente, a gente vê árbitros que começam, eles vão se destacando, vão fazendo toda a parte burocrática, que é 2, 3 anos na Série C do profissional, nossa, depois na Série B, e assim ficam na Série A, uns já desistem, outros continuam, mas a idade manda muito. Acho que é demais, né? Não, eu acho sim, não, perfeito. E aí tem mais um detalhe nisso tudo aí que você falou, né? Você
você construiu um cenário extremamente positivo, né? acelerado e otimista. Vamos lá, eu árbitro, estou indo bem, 1, 2, 3 anos, um belo dia eu viajo, né? Tive um atrito, estou mal, aquele dia que eu não tinha que ter saído de casa, num lance ou outro, tomo uma decisão equivocada e acabo indo para a geladeira, né? Então, assim, isso é complicado. A tomada de decisão também em lances críticos, né? A gente que é do futebol sabe, tem lance que é crítico. Não é que o árbitro errou porque não sabe ou porque tem má intenção, mas é porque o lance é crítico, o lance é extremamente rápido e você tem que decidir na hora, né? Você não pode. Peraí, ainda hoje tem o VAR, né? E quando não tinha, né? Então hoje ainda com o VAR existe essa possibilidade de erro, né? Você tocou num assunto legal. O VAR hoje ainda uma ferramenta cara. Então, por exemplo, vamos pegar o Paraná como referência novamente. Na Série A do Paranaense nós tivemos VAR esse ano pela primeira vez, nas semifinais apenas e nas finais, né? Então nós não temos na Série B do Paranaense, na segunda divisão, e nós não temos VAR na terceira divisão do Paranaense. Então quando o árbitro vai para campo, hoje o que nós temos é o YouTube, que ele pega tudo. E quando ele vai para campo, ele é um cidadão, um elemento onde ele toma decisões. Só dando um dado aqui rápido, um árbitro ele toma em média de 240 a 270 decisões por jogo, entre arremesso lateral, falta, pênalti, não falta, cartão amarelo, cartão vermelho. Então você vê que são muitas decisões para que ele possa tomar. Apita, vai, corre, se movimenta, o cérebro sempre está... tem que procurar oxigenar, mas geralmente não tem oxigênio, então ele toma uma decisão cansado. Então tudo isso vai afetando. Quando ele comete um equívoco, esse equívoco é mensurado. De que forma? Se esse equívoco for um grande equívoco, o que é grande equívoco? Então pega o campo de futebol como análise, como mentaliza. Quanto mais próximo das áreas o equívoco acontece, é pior. Quando acontece dentro das áreas, pior ainda. E quando acontece com relação a gol ou não gol, mais uma desgraça. Como gestor de arbitragem, sempre nós, quando vamos avaliar um árbitro, procuramos avaliar com imagens. Se tivermos imagens, aí não tem como ele ter um argumento. Quando não temos imagens, aí fica sempre uma palavra de um contra o outro. Mas o que nós procuramos fazer nos jogos profissionais, principalmente? Sempre tem um analista de campo localizado ali para avaliar esses árbitros. E agora, eu vou te dar mais um exemplo, como nós conseguimos ter imagens desses jogos, esse analista, ele pega as imagens e faz uma reunião como nós estamos fazendo agora, uma reunião virtual. E ali ele vai compartilhar as imagens do jogo e vai mostrar os prós e os contras. Mas voltando aos equívocos, quando acontece um equívoco onde interfere no resultado da partida e no vencedor ou em um ou em outro, é um grande equívoco. Ali o árbitro ele vai para uma reciclagem. Ele fica fora das escalas por um tempo e vai analisar, e a gente vai analisar junto com ele, vai dar exercícios, vai propor ideias para que ele consiga raciocinar e não cometer o mesmo equívoco ou algo parecido numa próxima vez, mas sim afeta a escala dele para as próximas rodadas. Perfeito, né? Eu comentei isso porque, né, sem mencionar nomes, nem querer, né? Mas a gente recentemente acompanhou alguns episódios assim de alguns erros que a gente percebe que, assim, vamos dizer, foram equívocos, né? E que às vezes acaba acontecendo com ótimos árbitros, né? Nós tivemos um caso aí com um excelente árbitro da federação que foi assim, foi matéria nacional, né? E assim, poxa, que dia infeliz, né? Então, e aí o árbitro, ele às vezes ele é julgado, ele tem uma carreira toda, né, de bons serviços, e um lance coloca numa nuvem sobre o processo, né? É mais ou menos isso, né? É um fio da navalha, né? Você não tem chance, você tem que decidir. E até deixar o jogo seguir é uma decisão. Eu decido que aquele momento não foi uma falta. Eu deixei o jogo seguir, eu tomei uma decisão de deixar o jogo seguir. Eu apitei, foi o caso do menino. Ele apitou algo que não ocorreu. Ele teve uma ilusão de ótica, onde passou um defensor, um atacante próximo, ele apitou. E quando a imagem, que é o calcanhar de Aquiles dos árbitros, a imagem que ele viu no campo não corresponde à imagem que passou na televisão. É essa a grande sacada. Posicionamento, né, ângulo, tudo isso influencia. Agora a pergunta: exige-se exame de acuidade visual para o árbitro ou não? Sim, sim. Os exames que eles têm lá, temos aqui até, que está aqui ao meu lado, a Mayara, ela é a secretária, ela é responsável por receber, antes do teste físico, os exames dos árbitros, né? Eletrocardiograma,
teste visual e depois... Mais alguma coisa, não era? Não, né? É isso. Não, O atestado médico em si, capacitando o árbitro para aquela atividade. Né? Depois eu vou te falar também qual é o processo do árbitro, mesmo o árbitro já, o que ele faz anualmente, tá bom? Ó, que você me perguntar. Ah, legal. Então, e aí, recentemente, né, e já emendando isso aí, eu acho que vale a pena pegar o gancho. Recentemente, eu acompanhei um pouco da pré-temporada de vocês, né, e eu queria que você falasse muito mais do que você chegar e pegar o apito, botar a roupinha e ir lá e apitar. Existe uma preparação, existe toda uma dedicação do árbitro e nesse tempo livre, né, depois de trabalhar no seu dia a dia, ele vai ter que ir lá treinar, ele vai ter que se preparar, porque vocês avaliam a condição física dos árbitros também para, enfim, escalá-los, né? Perfeito. Não só a parte física, né? E a parte técnica também. Então, o que a gente faz? Antes do início de cada campeonato, principalmente os profissionais, nós reunimos os árbitros. Então, a gente consegue determinar mais ou menos por categorias. Vamos imaginar a primeira divisão. No mês de janeiro, o campeonato começaria, acho que no dia 25, alguma coisa assim. Nós fizemos, acho que no dia 13, dia 4, dia 5, uma pré-temporada, onde selecionamos os árbitros que iriam atuar já na primeira divisão, né? E trouxemos ele para um ambiente, trouxemos todos para cá, para Curitiba. E o que aconteceu? Ali nós tínhamos um campo de futebol e uma sala, né, no hotel, onde a gente fazia teoria e prática. Teoria das atualizações da regra do jogo, então a gente pode falar de várias situações, mãos, impedimento, disputas, que são faltas, né? Deixa eu ver, é isso, e faltas táticas. Então são 4 elementos técnicos que a gente trabalha com teoria, vídeos, né? E na tarde ou no outro dia nós vamos ao campo praticar aquilo com os jogadores. Então a gente pega os jogadores, lembra que eu até te falei que os jogadores são importantes no treinamento, para que a gente possa simular aquilo que foi passado em sala de aula, as orientações. Porque os conceitos, principalmente, por exemplo, hoje, de mãos, são muito, muito assim, difíceis de ser analisados. Tanto que a população, em geral, não conhece. Ela acha que bateu na mão é mão. E nem sempre a bola bater na mão é uma infração. Né? Geralmente não é uma infração. E é complexo, e essa decisão tem que ser muito rápida, né? Sei lá, é coisa de segundos ou milésimos de segundo, né? Então, isso que acaba gerando, às vezes, erros. E outra, isso implica também no emocional do árbitro, né? Porque às vezes ele é possível, todo mundo erra, a gente erra, né? Você erra um lance, e aí se você não tiver um domínio, você vai errar o segundo, vai errar aí fica catastrófico o negócio, né? Você tem algum caso de alguma arbitragem que você acompanhou que foi catastrófica? Pô, vou te falar de 99,9% dos acertos, poxa. Árbitro não gosta de falar de equívoco e nem administrador de arbitragem. Claro que a gente vê várias situações, só que quando tem situações onde eu possa ter interpretação, ali ela não é que ameniza, mas ela deixa você pensando, poxa, se ele tomou essa decisão, foi baseada nesses princípios. Se ele não tomou, e é um equívoco realmente, mas ele teve prós e teve contras para tomar a decisão. Principalmente em lances que são, como é que eu posso dizer assim, finos. Né? Uma decisão, às vezes, de Dogs. Dogs é uma clara oportunidade de gol. E falta tática de cartão amarelo, um ataque promissor. Às vezes você fala assim, poxa, ele tocou a bola para o lado. E agora já comecei a entrar já na parte técnica, mas ele tocou a bola para o lado. E quando ele tocou para o lado, essa bola saiu do seu domínio, então ele teria que chegar na bola para dominar a bola para depois fazer. Então, caiu de uma clara oportunidade de gol, um cartão vermelho, estou dizendo fora da área, e foi para um ataque promissor que é um cartão amarelo. Então você vê, são situações que você pensa. Outra situação de possível equívoco. O jogador entra na área com uma clara oportunidade de fazer um gol e é derrubado. Mas derrubado de que forma? Com disputa. O zagueiro veio para disputar e derrubou. Quando derruba, ele tinha uma clara oportunidade de fazer um gol. Vai ser marcado um pênalti. E ele não será expulso. Por que ele não será expulso? Porque o pênalti é uma clara oportunidade de gol e foi mantida para ele. Daí cai um cartão amarelo. E às vezes a gente vê árbitros se equivocando com relação à disputa, desconhecendo a regra do jogo e expulsando o defensor. Isso é um momento que acontece às vezes. O que você não pode é punir duplicidade, né? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso? Na realidade, não é por punir duplicidade. É que a FIFA entende que se você disputou a bola, você não puxou, não agarrou, você tentou fazer algo, não conseguiu, entre aspas, por má técnica, o que acontece? Como foi dentro da área, ele tinha uma clara oportunidade de gol, com o pênalti marcado, ele mantém essa clara oportunidade de gol, porque o pênalti nada mais é do que uma clara oportunidade de gol que eu vou ter. Então, quer dizer, foi restabelecida a minha clara oportunidade. Então, eu achava injusto
além de eu ter o pênalti novamente, que é a clara oportunidade de gol, expulsar o zagueiro. Por que expulsá-lo se o jogador atacante continua com a clara oportunidade de gol? Então vamos abaixar e vamos dar o cartão amarelo. Agora, com relação a puxar, agarrar, socar, fazer carga por trás, sem disputa, aí não. Porque daí se perde a essência que é o fair play, né? Que é jogar limpo. Maravilha, Anderson. Então, a pré-temporada, e a pré-temporada desse ano foi boa? Qual é a avaliação que você faz aí para a gente fechar essa parte de preparação do árbitro? Então, nós fizemos duas, né? Uma da primeira divisão e a segunda e terceira divisão, e o restante do quadro foi feito até ali com você, né? Nas suas dependências aí, que a gente agradece muito pelo espaço obtido. E foi produtiva. A gente conseguiu fazer na primeira divisão um bom campeonato, com 97,6% de acertos. Os equívocos cometidos, a gente está falando de grandes equívocos, né? De interpretação. Então foram 3 penais, apenas 2 dados equivocadamente, né? Mas que as equipes que ganharam, que tiveram esse benefício, entre aspas, inadequado, não conseguiram ganhar o jogo, né? Pelo contrário, perderam as partidas. Então isso ameniza bastante, né? Para o árbitro. Sem dúvida. E nós tivemos um outro penal equivocadamente dado, onde esse interferiu no resultado da partida. Então nós tivemos um bom êxito, 97,6%. Foi um bom índice para a gente de arbitragem, né? Que a gente fica no fio da navalha sempre, acertar ou errar, a gente não tem meio termo, Então tá bom. Com relação ao restante dos árbitros que a gente fez na pré-temporada, estamos atuando agora no campeonato da segunda divisão. Tivemos 2 rodadas até agora da segunda divisão, fomos bem, né? A gente tem já uma estimativa ali de quase 100%, com 1 ou 2 equívocos ali que são, assim, interpretativos, então dá para a gente amenizar, né? Mesmo que a interpretação tenha sido errada, isso é outro ponto que deve ser levado em consideração. Quando se tem interpretação e você tem conceitos ou situações que você pode defender, mesmo com imagem mostrando, você fala assim, olha, ali ele não tinha um ângulo adequado em decorrência de ter tido um confronto, e quando ele veio, aconteceu esse processo, a interpretação dele não foi ok. Então a gente começa a raciocinar. Com o pessoal que está vendo a gente aqui agora, ele vai dizer assim, ou acertou ou errou. Com certeza ele vai ter essa mentalidade. Mas não é sempre assim, cara. Não é bem assim. E a gente vai ter que ter mais tempo para explicar com relação à técnica do que a gente avalia, mas às vezes você consegue defender o árbitro porque ele tem conceitos para aquela situação. Tá bom? Maravilha. E, bom, para a gente caminhar já para o final, eu gostaria de que você agora assumiu no final do ano a comissão de arbitragem, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como vai ser a sua gestão, a gestão do novo presidente da federação também, você, obviamente fica por conta dele, mas da arbitragem, qual é o seu planejamento? Você comentou comigo da escola de arbitragem, como é que está o planejamento para a implementação dessas ações aí na federação e no estado? Então vamos lá, eu tô na comissão como membro da comissão desde 2013, né? Então eu peguei alguma bagagem com o seu Afonso Vitor, com outros colegas que haviam na comissão, e a gente foi fazendo uma análise geral do estado do Paraná e do Brasil, porque eu viajo algum tempo já, né, fazendo jogos a nível de Brasil, então você vai conhecendo a realidade de cada local. Então eu posso afirmar hoje que a Federação Paranaense de Futebol está num patamar elevado a nível de arbitragem, tá? Hoje ela consegue ser uma exportadora de árbitros. Nós tivemos Heber Roberto Lopes, FIFA, Evandro Rogério Roman, o Rafael Trace, o Rodolfo Toschi Marques, até o menino Paulo agora, o Paulo que está voltando de punição pelo equívoco, ele já foi um árbitro, sim, já de renome a nível nacional. Então nós temos várias pessoas, sabe? Assistente FIFA, mundialista, Bruno Bosquilha. Então, assim, nós temos vários árbitros, só que a gente não pode pensar agora. Então, o objetivo central dessa gestão que eu faço em comunidade com a minha equipe, ela é baseada em ter sempre uma renovação. Pensar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quem será o novo Bruno Bosquilha? Quem será o Rodolfo Toschi daqui 5, 10 anos? Então, o processo é renovação sempre. Esse que é o grande objetivo. Como é que a gente faz isso? Com a abertura de cursos, que nós abrimos agora em Curitiba, né? Começou o edital em janeiro, e agora está finalizado, e iniciou o curso propriamente dito. Nós iremos fazer no interior do Paraná também, para beneficiar as pessoas que moram longe, né? E através desses cursos a gente consegue fazer uma renovação, queira ou não, sempre de um curso, a gente consegue trazer ali de 50, 3, 4, eles conseguem ascender bem no processo estadual e nacional. Que mais? A nível de administração também, a gente está evoluindo, né? Está seguindo os processos, corte de vídeos, com plataformas de vídeo para procurar ver o árbitro melhor, sempre com vídeo. A nossa ideia é, se você atuou, a gente tem que ter imagens sobre a tua atuação.
Porque você falar do que você fez, você pode imaginar uma coisa, e quando você se vê, é outra partida, é outro jogo, né? Então, assim, processo é renovação, processo de administração autêntico, olho no olho, eu trabalho sempre assim, é a minha visão de olhar para você e te dizer, olha, você acertou nisso, mas errou naquilo, se você quiser projeção, quiser seguir na carreira, você vai ter que andar nessa linha, então, jogo limpo, sempre assim, tá bom? Esse é olho no olho. Maravilha, Anderson. Então, sim, eu acho que chegamos ao final, eu explorei ao máximo aí as questões que eu gostaria de esclarecer e passar para o pessoal, eu acho que foi muito válido. Eu quero agradecer a tua participação, a tua disponibilidade em atender a nós. Nós estamos na 5ª edição do Congresso Brasileiro de Futebol Web, e aí eu deixo aí os instantes finais para você deixar a sua mensagem aí. Então tá bom, agradeço muito em nome da comissão, né, que a comissão não sou só eu, né, tem o Luiz Abreu, que é o vice-presidente, tem o Luciano Rogenbaum, que é o coordenador da escola, tem o Mauro Rissetti, que é o doutor Mauro Rissetti na área física, e tem a Maiara aqui que nos auxilia a todo momento, nos aguenta aqui, né, ela é a secretária da comissão. E com relação a cursos, a gente está abrindo, tem uma grande esperança que apareçam mulheres. Você consegue me ouvir? Está me ouvindo? Deu uma travada? Sim, pode falar. O campo hoje, as mulheres que nos veem e que nos escutam, o campo hoje está aberto para as mulheres. Mulheres que iniciam o processo de curso, nós estamos com a ideia, o presidente Hélio Pereira Cury Filho, ele que está com esse projeto de abrir um curso específico para mulheres. Isso é importante. A gente quer que as mulheres hoje estão pulando processos. As mulheres hoje têm um caminho gigantesco aberto para chegar na FIFA. E é isso que a gente quer descobrir novos talentos femininos. Então, hoje a mulher ela tem um campo enorme para atuar. Então, as mulheres que nos veem, que nos escutam, que trabalham com a parte física, trabalham em academia, que estudam educação física, ou que sejam de outra área, mas que desejam atuar, nós estamos de portas abertas, tá bom? E agradeço pelo convite e estou sempre à disposição de vocês. Beleza, Anderson, muito obrigado aí pela sua fala, pela sua atenção, e a gente vai conversar mais sobre o assunto arbitragem de futebol, certamente teremos várias interações. Um abraço e a gente espera se encontrar logo ali na frente. Falou? Valeu, um abraço.